Bom, bom dia. A gente vai dar início a mais um webinário da série de webinários da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa a respeito de vários aspectos, né, da Covid-19. Essa foi uma iniciativa da Reitoria e do Comitê de Enfrentamento da Covid. Então, a gente tem feito esses webinários desde março, nas sextas-feiras, às 11 horas da manhã, e a gente tem trazido pesquisadores da Unifesp que estão trabalhando com Covid, né, para trazer para a gente quais são os projetos que estão em andamento, quais são as propostas, né, e a ideia é a gente divulgar essas iniciativas, esses projetos, e também propiciar que as pessoas se conheçam e possam interagir, né, depois de que isso acontecer, depois do webinar. Então, hoje eu tenho o prazer de contar com dois professores que são do campus da Baixada Santista, né, o professor Augusto César e o professor Gustavo Gregorati, ou Gregorassi. E eu vou, então, fazer uma breve apresentação deles dois, e aí depois eu passo a palavra, e ao final eles respondem as perguntas, e como eu já falei um pouquinho antes, quem quiser fazer perguntas, é só fazer perguntas pelo chat, a gente recebe as perguntas aqui e passa para os professores, tá? Então, o professor Augusto César, ele é graduado em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Marinha, pela Universidade de Santa Cecília, tem um doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de Múrcia, na Espanha, e fez 2 pós-doutorados na área de ecotoxicologia marinha na Universidade de Cádiz, também na Espanha, na cátedra da Unesco. E atualmente ele é professor associado da Unifesp, lá no campus Baixada Santista, e também é professor titular na Universidade de Santa Cecília. E ele conta com uma experiência de mais de 25 anos em ecotoxicologia aquática e ecologia marinha. Então, Augusto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o professor Gustavo Bueno Gregorassi, que tem graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Unesp, fez um mestrado e doutorado em microbiologia, né, com especialidade em genética e biologia molecular, também, pela Unicamp, fez um pós-doutorado na UFRJ e atualmente ele é professor adjunto de microbiologia ambiental no Departamento de Ciências do Mar, no campus Baixada Santista da Unifesp. Ele tem experiência em microbiologia, com ênfase em virologia, e atua principalmente em temas como os bacteriófagos, terapia com fagos, metagenômica, metatranscriptômica, e incluindo aí bioprocessos e virologia ambiental. Muito obrigada, Gustavo, também por aceitar, né, participar do nosso webinário. E aí agora eu passo a palavra para vocês. Maravilha, vamos lá. Então, bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, o convite, né? Poder falar um pouco dessa nossa ideia, né? Lembrando que ainda, né, é uma proposta, nós estamos aí buscando financiamento, né? E esperamos dar início, né, a essa ideia e levantar essas informações porque consideramos relevantes. Então, a gente vai passar isso um pouco para vocês, né? O que a gente tem até o momento, né? Desse esforço e essa interlocução com outros colaboradores, né, tanto internos aqui da universidade, como também de outras instituições, tanto nacionais como internacionais, como vocês vão ver. E vamos lá, para a gente não se alongar muito, eu vou tentar aí compartilhar minha tela e já entrar na apresentação. E vamos ver, acho que já deve estar em processo. E aí tem que minimizar aqui, né? Vamos ver se dá tudo certo. Acho que aqui. Não é essa. Vamos abrir direto do Prezi que fica melhor. Então vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Bom, esse título é o título inicial, né? A gente ainda está, né, trabalhando, né, na otimização aí da proposta, como a gente já comentou. E inicialmente a gente vai falar um pouco, né, dessa polêmica que nos levou, né, a essa inquietude de tentar buscar informações sobre o risco, né, da presença, né, desse vírus, né, que vem causando aí, né, toda essa problemática, toda essa pandemia que a gente vem vivendo.
e qual é realmente, né, a possibilidade, né, de ele, né, causar aí infecções e estar aí, né, ainda ativo, né, e essas informações praticamente a gente ainda não encontrou na literatura. E depois a gente fala um pouco, né, sobre essas evidências, né, já das ocorrências, né, do RNA do vírus, né, em amostras de esgoto, que já estão aí gerando dados em todas as partes, né, não só do país, como também internacionalmente. E aí a gente já entra um pouco na nossa proposta, que a gente foi evoluindo aí nesses últimos meses, né, ela foi concebida lá, né, no início, lá em abril, quando a gente começou verificar a necessidade de aportar, né, informações científicas que, né, subsidiem, né, aí essas ações, né, de lockdown, de fechamento de praias e todas essas medidas que a gente vem sendo aí submetido sem, né, o devido, né, conhecimento científico que é essencial para qualquer tomada de decisões, né. Aí o professor Gustavo vai falar um pouco da metodologia, que a gente teve que também trabalhar, e a gente viu, né, que há uma necessidade de otimizar esses protocolos, mais focado, né, nessa visão que a gente propõe, né, desenvolver. E aí eu vou, né, passar os slides e a fala para o Gustavo, né, que é o nosso especialista aí, né, na área do vírus, na microbiologia. Aí já entramos, né, nas perspectivas, né, em cima desses editais, dessas possibilidades, né, de, né, gerar aí subsídios, né, e financiamentos para o desenvolvimento do nosso projeto, os desafios, e termino aqui com os colaboradores. Então, para a gente já não demorar muito, vamos tocando já com o que motivou, né, que é a polêmica, né, a gente focou aí, né, principalmente nos surfistas, né, que foram eles aí os principais aí, né, perseguidos, né, por, né, acabarem entrando no mar e, né, desafiando aí todas as, né, normativas, né, que proibiam acesso, né. E aí a gente já começa a ver algumas evidências de contágio, né, com inclusive de atletas profissionais. Aí vemos também, né, situações bastante, né, arbitrárias, né, e extremamente fora, né, do controle, né, como atirar, né, em atletas, né. No caso, esse aqui é um atleta que, né, está aí participando, né, das divisões de acesso do circuito mundial, né, e sendo tratado como marginais, né. Então, enfim, né, isso tudo foi incomodando, né, porque nós temos aí, né, inclusive meu filho, atleta, e eu também, né, nos momentos livres a gente costuma, né, estar aí no mar, né, tanto mergulhando com as atividades profissionais, como também de lazer, né, e, né, foram surgindo diversas informações, né, por todas as partes do mundo, né, com ocorrências, né, com essa conduta, já levando a casos extremos, aí como nas Filipinas, né, autorização até para atirar como se fossem realmente bandidos. Aqui tem aí já a participação, né, de alguns profissionais que já têm aí uma fala um pouco mais ponderada, levando realmente nos possíveis riscos, né, desse contato, né, com o esgoto, com áreas contaminadas, né. Então a gente já vê que também tem pessoas aí que estão preocupadas, né, e embasadas, né, em informações um pouco mais concretas. Aí também na Califórnia, né, que a gente vai ver mais à frente, inclusive, né, tem pesquisadores que já destacaram, né, o risco dos aerosóis nessas áreas de arrebentação, né, podendo, inclusive, infectar pessoas que transitam, né, ou se banham no mar, né. Então isso sim foi um alerta, né, que nos deixou aí bastante preocupados, que nós vivemos, né, aqui nessa faixa litorânea, costeira, né, e está todo mundo transitando, independente de qual atividade, né, que estejam desenvolvendo nessas áreas, né. Então realmente a gente foi se preocupando. Aí no Rio também, né, então detenções, né, coisas que, né, realmente nos assustaram bastante. Até o ministro, né, da Advocacia Geral da União acabou tomando partido, né, defendendo, né, lembrando que já o esporte, né, já tem status olímpicos, né, temos aí campeões mundiais, né, e tem aí uma grande quantidade de adeptos, né, e praticantes, né, e já se nota, né, uma representativa, né, importante, né. Então houve aí posicionamentos a favor, né, em cima dessas atitudes, mas aí, né, em outros países ainda sendo tratados como bandidos, inclusive medalhistas aí de Jogos Pan-Americanos, né, detidos, né, enquadrados, né, isso, né,
é uma coisa bastante complicada, porque nenhum desses casos foram baseados em coisas, né, informações científicas, né, do real risco, apesar de a gente, né, já ter avaliado e realmente existe possibilidade, é o que a gente está tentando ver com a nossa proposta. Aqui na Baixada também, né, depois que o prefeito decretou, né, aí o fechamento das praias, né, já houve aí uma atuação bastante incisiva por parte não só da Guarda Municipal, como também da Polícia Militar, né, como também com uma série, de atuações, né, inclusive meu filho, né, por mais informado, né, e alertado, né, aqui em casa, né, ele acabou escapando um dia, né, achando que, né, não ia acontecer nada, né, a Guarda Municipal confiscou os equipamentos, né, mas não aconteceu nada, ele só foi advertido, né, ele recuperou sem nenhum problema. E isso continua pipocando aí nas mídias, em todos os lados, né, e inclusive essa semana, né, no dia 8, a gente teve acesso a essa notícia, né, que uma guarda-vidas, né, uma bombeira, né, foi delatada por seus companheiros, que ela já tinha tido aí, né, dado positivo com Covid, e ela foi, né, atuada de uma maneira totalmente, né, arbitrária, inclusive se nota aí, né, banhista sem nenhum tipo de proteção, né, e sem nenhum tipo de embasamento científico. Então, essas coisas ainda seguem ocorrendo, mas não é sobre isso que a gente, né, vai comentar com vocês. Isso foi só para introduzir o que motivou a nossa inquietude, inclusive esse grupo de ingleses, né, que a gente, né, acabou contactando, né, também estão trabalhando diretamente, né, esse grupo de pessoas que estão expostas, né, que praticam esportes aquáticos em zonas costeiras, né, e tudo isso, né, vai, né, levando aí a informações um pouco mais, né, embasadas, né, em detecção, né, do RNA, do vírus, né, apesar de ainda não termos nenhuma informação concreta sobre a infectividade deles, né. E aqui, então, vamos falar um pouco, né, sobre esse tipo de estratégia, né, esse monitoramento epidemiológico baseado em esgoto, né, já é bastante conhecido, e data aí da década dos anos 40, né, que foi amplamente utilizada aí, né, para detecção aí, né, do vírus da poliomielite, tanto nos Estados Unidos como em diversos países, incluindo o Brasil. E, né, embora seja uma ferramenta bastante conhecida, né, ela, né, estava aí, né, pouco, né, utilizada, e agora foi retomada, somente com os esforços aí dos pesquisadores, né, de INCT, né, de estações de tratamento de esgoto sustentável, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que já vem acompanhando isso desde o início de abril, né, eles já têm aí 30 e poucas semanas, né, de monitoramento do esgoto da região de Belo Horizonte e Contagem, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Enfim, e é em cima desse tipo, né, de metodologia que a gente espera, né, seguir trabalhando, né, acrescentando aí outros aspectos que ainda não foram contemplados, e especialmente em ambientes costeiros e marinhos, que é a nossa abordagem, né, junto ao Instituto Primário, junto à nossa formação e até mesmo, né, o nosso contato direto com isso. Bom, então aqui são relatos, né, dessas iniciativas que também vincularam aí pela mídia, acho que todo mundo em algum momento já se deparou com essas informações, né, e minimamente, né, deve ter causado, né, um pouco de preocupação. E esse déficit, né, sanitário agrava esse quadro, né? Nós sabemos que o nosso país aí tem, né, uma situação, né, que inclusive nos enquadra aí no terceiro mundo, devido, né, a essa deficiência de saneamento básico, né? E isso, né, são dados aí do IBGE, né, de 2015, né, de 49%, né, possuem coleta de esgoto, tem dados mais recentes, né, do Sistema Nacional, né, que chega em torno de 46%, né, de esgotamento sanitário no país, e tem regiões que, né, por mais que esses dados estatísticos, né, reflitam, né, em torno aí de 50%, né, de saneamento, tem áreas que nós não temos nenhum tipo de tratamento e há lançamento de esgoto in natura, né? E quando há, né, um mínimo tratamento, se sabe, né, que não é o suficiente para a remoção completa, né, não só do vírus, como de outros patógenos e outros contaminantes que vinculam
a partir, né, dessa rota, né, de exposição, né, que acaba chegando sempre nos ambientes estuarinos, costeiros, né, e de áreas, né, continentais, nos rios, lagos, enfim. Então, é um cenário aí bastante preocupante, né, se a gente tem a presença, né, desses contaminantes, desses, né, patógenos, né, a probabilidade, né, de eles causarem algum impacto, né, contribuindo, né, com o atual quadro, né, que a gente vem vivendo, né, e a gente tem aí já um elemento importante para estudar e buscar mais informações. Bom, então aqui, né, a gente retrata isso que eu já vinha falando, né, a carga viral descartada no ambiente, ela pode ser considerada um contaminante persistente, porque, né, ela é continuamente lançada, né, tanto nas áreas internas aqui do nosso estuário, como através dos emissários submarinos, né, e nesses movimentos de massas, né, que podem ser provocados pelas frentes frias, ressacas, né, há uma circulação, né, e coloca tudo isso aí, né, misturado, né, e chegando, né, à nossa baía e à área de lazer, né, e de maior, né, número de pessoas que possam estar expostas, né. Enfim, então é uma outra situação que agrava esse cenário, né, essa situação, né, de estar sendo continuamente lançado, né, e nas áreas internas tem um tempo de permanência maior, né, mas lembrando que nas outras áreas que há também movimentação, né, a gente tem aí, né, esse aporte contínuo, né, e com o aumento dos casos, né, a probabilidade de a gente ter algum risco, ela é também, né, considerável. Então, fica aí algumas situações que retratam, né, esse passo a passo, né, que a gente trabalhou as ideias, né. Aqui são alguns estudos que a gente, né, acabou, né, se deparando, né, na hora de levantar essas informações. Então, a gente tem aí um tempo de vida, né, de meia-vida, né, do vírus, né, no esgoto, tanto tratado como não tratado, já há evidências, né, em trabalhos científicos. Em ambientes com temperaturas mais frias, né, o período é maior, né, mas ainda assim nós temos também essa situação em temperaturas mais elevadas também, né, tem outros fatores que interferem, né, até mesmo, né, na viabilidade do vírus, né, como salinidade, a temperatura, o pH, né, que a gente também vai, né, estudar e tentar compreender, né, inclusive a fotodegradação, está contemplado também nos nossos objetivos, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E vamos lá, são só as ocorrências, né, os relatos, né, então aqui são alguns deles que eu separei, né, para a gente contextualizar essa problemática. Isso aqui é um trabalho que também nos, né, chamou a atenção, que foi, né, aí da equipe do pessoal que trabalha, né, com a poluição atmosférica aqui em Prater, né, lá do Instituto Scripps de Oceanografia, na Universidade de São Diego, que ela inclusive, né, coloca aí uma situação até mais preocupante, né, que o vírus pode ser transportado através dos aerossóis, né, nessa região de arrebentação, onde há uma pulverização de gotículas, né, e isso pode, inclusive, né, pelos estudos que ela desenvolve, né, inclusive ela já detectou micro-organismos, bactérias, né, provenientes até de ambientes da África, chegando na costa, né, americana, aí, na região né, californiana, isso já comprovado em estudos. Inclusive, ela cita aí nessa matéria, né, que nem se pagasse mais de $1 milhão, ela transitaria nessas regiões costeiras, né, em virtude dessa experiência, né, e isso, né, obviamente, nos deixou ainda mais alarmados e mais preocupados e motivados a entender se realmente isso pode acontecer, né. Existe uma probabilidade pequena, mas qualquer probabilidade que, né, possa ocorrer, né, obviamente, o risco é iminente, né. Bom, aí a gente vê, né, informações, né, bombando em todas as regiões do país e também em diversos outros países, né. Então a gente vê o esforço de universidades, né, centros, né, de vigilância em saúde de diversas regiões, aí em Porto Alegre e regiões também metropolitanas da região, né, do Rio Grande do Sul. Temos também, né, em outras regiões do país, né, Espírito Santo. Então, foi um dos primeiros trabalhos aí pela Fiocruz, né, Espírito Santo, também no Rio. Aqui é o principal grupo que trabalha, né, que já vem acompanhando isso desde abril que a gente comentou, né, levantando aí, né, as informações, inclusive em cima de um projeto piloto, né, desenvolvido por esse instituto, né,
vocês estão vendo aí, de estações de tratamento de esgoto sustentável, liderada aí pelo professor Carlos Chincharo, e também, né, sobre aí toda a coordenação executiva da Juliana Calabria, que inclusive é colega aí de um dos nossos colegas participantes da equipe do nosso projeto, né? Nós estamos aí na expectativa de contactá-los também para tentar, né, contribuir e aprender junto com eles e aportar aí o que a gente pode fazer nos ambientes costeiros e com os objetivos que a gente propõe. Mas esse projeto já está em andamento, como eu comentei para vocês, né? E se vocês quiserem entrar no site, quem tiver interesse, né? Tem aí todas, né, as informações, né? Eles já têm aí, acho que 14 edições, né, dos dados que eles obtiveram, né? Esse levantamento em diversos pontos da região aí, tanto de Belo Horizonte como de Contagem, e financiado aí, né, tanto, né, pela Agência Nacional de Águas e outras, né, instituições que estão envolvidas, como vocês estão vendo aí. Então, acho que é o único trabalho aí que a gente tem aí uma continuidade, né, e que vem sendo levado a cabo desde, né, do início da pandemia, e é um referencial aqui para o nosso país. Aqui tem outros estudos que depois, né, a gente, né, até tem aí alguns, né, questionamentos, né, que foi aí esse desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que eles detectaram vírus em amostras, né, que eles tinham conservadas, né, preservadas aí antes, né, do início da pandemia, datam de novembro. É um trabalho que ainda não foi publicado, deve estar sendo revisado, né, a gente, né, acredita que eles tenham, né, seguido o protocolo, né, para concentrar o vírus e, né, armazená-lo da forma apropriada, né, porque pode haver perda, né, e quem sabe eles não tenham detectado o vírus específico e também outros. Mas, enfim, isso depois acho que o Gustavo vai comentar um pouco na metodologia, mas a gente tem aí, né, relatos por todas as partes, né, e isso, né, nos ajudou a elaborar a proposta, né, e aí a gente já entra aí no que a gente propõe a fazer, né, espera fazer o quanto antes possível, né? Que a gente acredita que realmente essas informações podem ser aí muito importantes, né, para a tomada de decisões, né, e também como uma ferramenta para acompanhar, né, todas essas situações que podem ocorrer nessas áreas mais estratégicas e mais vulneráveis. Então, enfim, a hipótese do nosso trabalho considera, né, o possível risco ambiental de saúde pública associado à presença, né, do coronavírus em ambientes marinhos e costeiros. A gente fala marinhos, né, porque temos, né, aí vinculação através dos emissários submarinos, mas é mais bem costeiro, né, estuarino, nessas áreas, né, que a gente já demonstrou aí para vocês, né? Então, isso vem, né, através aí, né, dos produtos de excreção gastrointestinal, né, de humanos infectados, né, tanto, né, nas fases, né, críticas, como também, inclusive, né, com sintomas leves ou até mesmo não diagnosticados, né, que isso pode, né, até demonstrar aí uma casuística e contribuir, né, com os indicadores, né. Enfim, e o principal aspecto, né, é a possibilidade, né, da propagação, né, através, né, dessas águas residuárias, né, tanto através, né, da água, né, que vincula através dos emissários e descartadas diretamente, né. Então a gente, né, ilustra nesse cenário que é, né, realidade aqui né, no nosso Espírito de Santos, né, regiões de submoradias com lançamento no céu aberto, in natura, né, de esgoto, contribuindo ainda muito mais para o agravamento desse cenário. Então, diante desse contexto, o objetivo principal do estudo, né, detectar e quantificar a carga viral, né, do novo coronavírus em águas residuais e, consequente, né, possibilidade da ocorrência e disseminação em ambientes costeiros, a fim de avaliar, né, esses potenciais riscos de saúde pública. Então, vamos lá. Bom, os objetivos específicos, né, que estão aí nessa última proposta, né, lembrando que a gente submeteu para todos os editais até então, né, tanto do CNPq como também o da CAPES. A proposta foi reconhecida o mérito, foi aprovada, mas não entrou na lista, né, dos projetos prioritários que receberam financiamento. Então, a gente, né, partiu, né, dessa experiência, né, com interlocução com outros colaboradores, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né, e chegamos a esses objetivos, que foi aí a partir da articulação com esse grupo em inglês, né, que a gente vai falar mais assim. Então, enfim, determinar os níveis, né,
do Covid em águas residuais tratadas e não tratadas, né, aqui no Espírito Santo, e contrastar com os dados, né, da vigilância sanitária, a fim de estimar os casos de infecção, as taxas de mortalidade da população e todas as informações obtidas aí pelos órgãos, né, de saúde, os quais a gente consiga ter acesso. Avaliar a infectividade, né, que é um objetivo, né, super importante, que até então, né, não tem sido muito abordado, né, pela própria dificuldade e os desafios, né, de tratar isso em laboratórios, né, com nível máximo de segurança, né, e isso a gente conseguiu a partir também da interlocução do Gustavo com colaboradores ali da Unicamp, que ele vai falar a seguir, né, e também testando, né, essa possibilidade da fotodegradação e também outros parâmetros limitantes, né, para o desenvolvimento e, né, até mesmo replicação do vírus nessas culturas, né. Desenvolver também um modelo, né, hidrodinâmico de transporte, então nós temos aí a participação da equipe de profissionais que trabalham com a modelagem hidrodinâmica, né, que vão depois, né, colocar esses dados, né, no modelo e tentar ver aí as plumas de dispersão e detectar os pontos, né, onde pode ter uma maior vinculação, né, da carga viral, que pode, né, automaticamente contribuir com as infecções, né, por contágio, e realizar também, né, uma avaliação de risco da exposição humana a partir, né, da aplicação de modelos de KNRS, que foi também uma proposta trazida pelos ingleses, que já estão, né, executando isso, né, com base aí nas informações obtidas pelo número de pessoas expostas, né, e tudo isso, né, todos esses outros objetivos que a gente viu assim. Então, a ideia é que a gente, né, complemente, né, o que vem sendo feito, né, tentando estabelecer aí, né, um mecanismo, né, efetivo para esse monitoramento baseado aí no esgoto. Bom, aí, né, a relevância e a aplicabilidade, acho que essas alturas, né, a gente já tem isso bem evidente, né, então é uma abordagem extremamente útil, né, isso que a maioria dos casos, né, podem ser considerados aí assintomáticos e não diagnosticados, e, portanto, né, não são computados, né, pela vigilância clínica, né, que possui as suas, né, limitações muito bem conhecidas, já retratadas aí em webinários anteriores e também muito relatado aí, né, na literatura, inclusive na mídia comum, né, que a gente vê aí nos noticiários, né. E a testagem, né, óbvio, né, não é possível testar todo mundo e isso, né, através desse modelo a gente pode, né, cobrir essa lacuna, né, que é fundamental para a gente ter a dimensão real do número de casos, né, e das medidas que devem ser tomadas aí para evitar, né, a contágio de mais pessoas, né. Então, enfim, isso tudo acho que está claro, né? Acho que nem vou ler esses outros slides, né? Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, né? Fica aí evidente, né? Mas, enfim, né? A ideia é complementar, né, essas informações prévias, né? Que ajudam a mapear essa disseminação da infecção, né? Nesse contexto, né? Dessa fragilidade que já são amplamente conhecidas, né? E todo mundo já está ciente dessa necessidade. Bom, agora eu passo aí para o Gustavo, né, que é o nosso especialista aí, né, na questão, né, da detecção do vírus. Gustavo, você vai só me avisando aí quando eu passo os slides, mas a palavra é sua, tá bom? Obrigado. Então, como o Augusto retratou, a gente teve já algumas versões desse projeto, né? Umas versões iniciais que a gente mandou para os editais aqui nacionais, e essa última versão que foi elaborada em colaboração com os parceiros da Inglaterra, né? Se puder passar o próximo, Augusto. Pode passar, por favor. A área de estudo, então, primeiro que a gente delimitou, tá? Isso já desde as primeiras versões do projeto era essa mesma área. A gente tem uma situação particular aqui em Santos, que é uma estação de coleta que centraliza boa parte do esgoto coletado na cidade toda e manda esse material pelo emissário, né, para uma região mais distante da costa, né. Então, a ideia, a gente pensou para a questão do monitoramento epidemiológico, é coletar na estação, antes e depois dela, para ter uma noção se a estação está sendo efetiva ou reduzido de alguma forma a carga viral, e para captar também uma parte do esgoto bruto da cidade, né? Quantificar o vírus nesse material. Depois, algumas regiões costeiras, algumas regiões próximas do emissário, ao redor do emissário, né? Tem vários difusores ali para espalhar esse material que chega lá. A gente coletaria todo ao redor. E aqui nas pontas dos canais também, tanto de Santos quanto de São Vicente,
que a gente tem uma série já conhecidos, né, alguns descartes irregulares de esgoto e tal, isso poderia também estar aportando por outras vias vírus, né, nesse sistema, né. O nosso plano é coletar tudo isso daí paramentado, né, com o máximo de segurança possível. A princípio, a gente ainda não tem essa certeza se existe risco ou não existe, então a gente está assumindo que existe e, enfim, tratar isso da melhor forma possível, né? Coletar amostras de água e coletar uma série de parâmetros também com sonda multiparamétrica in situ para ter uma noção de como estavam as condições da água no momento, né? Pode passar, por favor, Augusto. Num segundo momento, também uma preocupação desde as primeiras versões do projeto é quanto à concentração da amostra e detecção dos vírus, né? É, na minha linha de pesquisa, essa questão de quão eficiente é a abordagem de concentração, ela é bem relevante, ela é bem trabalhada, tá? Então a gente tentou, desde o princípio, propor uma metodologia bastante ampla, que vai permitir que a gente recupere o máximo de vírus possível da amostra sem ter muito risco de perda, tá? Então, é uma coisa simples e bem abrangente. Então, a gente tinha uma primeira ideia, era, assim, uma pré-filtragem para tirar resíduos maiores, uma clarificação para tirar eventuais células, e depois usar um concentrador molecular, tipo da Centricon, para... ele basicamente vai tirar a água da amostra, né? E aí a gente vai ter um enriquecimento da fração de vírus. E trabalhar com kits comerciais mesmo para vírus de RNA. Tá? Nessa última configuração da proposta, os ingleses propuseram uma metodologia alternativa também. Eles disseram que já tem testado e padronizado, mas que ainda não está publicada. Então, a gente acabou acordando de fazer uma comparação das estratégias e o do rendimento das duas, né? Eles propuseram um tratamento térmico para tentar inativar a efetividade do vírus no começo, uma concentração com polietileno glicol, que é uma substância que vai ajudar a deixar as partículas virais mais pesadas e precipitar elas em velocidades menores. E depois uma estratégia de extração, que também, infelizmente, não está publicada, então eu não tenho maiores detalhes, mas eu acho que ela já é um tanto seletiva para o RNA viral de interesse. Tá? É baseada em beads magnéticas, alguma coisa assim. Tá? Eles me explicaram os princípios gerais, só eu não tenho muitos detalhes dessa estratégia em particular. Nos dois lados, os dois caminhos, né, a ideia depois é quantificar, detectar, né, e quantificar por PCR em tempo real, como vem sendo feito de forma bem ampla, né. Um problema que a gente tem com a nossa estratégia, que é mais generalista, é que a gente precisa de sondas muito específicas. Então, a gente provavelmente vai ter que migrar para a configuração de PCR em tempo real com sonda, que seja muito seletiva para o SARS-CoV-2, enquanto talvez na abordagem que eles estão propondo a gente possa trabalhar com sondas um pouco menos específicas, que pegam outros coronavírus também, por conta da extração deles, que já deve ser um tanto seletiva. Tá? A ideia também são usar kits comerciais, coisas já disponíveis, já amplamente padronizadas, divulgadas. Pode passar, Augusto, por favor. Nessa última configuração também, a gente estabeleceu uma parceria com um laboratório de um colega da Unicamp, o LEV, onde eles têm, porque a ideia também é assim, simplesmente quantificar o RNA viral nessas amostras, seja de esgoto, seja marinhas, elas não dá para a gente uma noção do risco que esse material representa, né? Esses vírus poderiam estar inativados, ou enfim. Então, uma adição que foi mais recente foi tentativas de determinar a efetividade do vírus mesmo em cultura de célula. São os ensaios que estão sendo feitos também de forma bastante já ampla pelos grupos que têm capacidade de realizar. Tá? Esses ensaios vão requerer uma estrutura de laboratório com biossegurança nível 3, então por isso foi necessário estabelecer essa parceria com a Unicamp. Tá? A gente discutindo com um grupo deles, a ideia foi fazer uma tentativa de detecção e isolamento mais simples, no primeiro momento, tá, em células vero, e quantificação por PCR em tempo real também, de forma bem específica, para saber se o vírus está se desenvolvendo aqui, né? Existe sempre o risco da gente, concentrando de forma inespecífica, ter outros vírus infecciosos em esgoto, com certeza, e talvez na água do mar, que poderiam também mascarar o sinal. Então, o PCR em tempo real vai ser importante aqui para ter certeza do crescimento do SARS-CoV-2. E, em paralelo, a ideia também seria fazer uma quantificação de quanto dessas partículas infecciosas estão lá nessa amostra. Então, a ideia é fazer uma diluição seriada e um ensaio de foco de vírus. E também existem
é baseado em anticorpo e tudo mais, já está padronizado, o laboratório da Unicamp já está fazendo para estudos em clínica, né, com pacientes, e então a ideia seria adaptar ele para nossas amostras ambientais também, diluição seriada, anticorpos específicos, corante, para a gente tentar ter uma noção de quantidade mesmo de quantas partículas infecciosas estão na amostra. Tá? Como o Augusto já começou a colocar também, para entender melhor no sistema marinho, o principal mecanismo de eliminação de vírus na água do mar é irradiação por luz ultravioleta. Tá? Então, surgiu também essa ideia na conversa com os ingleses de usar um aparelho específico aqui, acho que é usado em contexto de teste de cosmético, para expor essas amostras a luz ultravioleta ou não, enfim, mas de forma controlada, né? Fazer uma incubação dessas amostras para estudar o decaimento dessas partículas nessas condições, tanto com quanto sem luz ultravioleta, acompanhando a RNA viral por PCR em tempo real e eventualmente também fazendo ensaios de infectividade em célula para associar essas informações. Tá? Pode passar, Augusto? A ideia seria juntar todas essas, tanto as quantificações de RNA total do vírus, quanto as de partículas infecciosas, e incluir isso em modelos matemáticos, tá? Então, as duas ideias que vão seguir nessa linha é o modelo hidrodinâmico, dos colaboradores da Unisanta. Eles já vêm fazendo isso para uma série de outros contaminantes, o grupo já tem bastante experiência, a gente espera que a gente consiga adaptar o modelo para as partículas virais de forma similar, tá? E também aproveitar, já que a gente vai ter as medidas de quantidade de RNA viral na estação de captação de esgoto aqui de Santos, tentar, com base em estimativas de produção de esgoto na população, carga viral produzida por indivíduos infectados, tudo já está disponível na literatura, a gente já tem dados razoáveis, incorporar isso para tentar estimar a taxa de infecção na população, fazer uma epidemiologia baseada, né, nessas estimativas populacionais de esgoto. Tá? E o passo final do projeto também, que vai contar bastante com a colaboração dos ingleses, pode passar, Augusto, por favor. É a análise de risco, né? Avaliação quantitativa de risco microbiano. Tá? O grupo deles já tem bastante experiência de fazer isso com patógenos bacterianos e alguns virais de interesse alimentar, enfim, alguma coisa nessa linha, assim, mais sanitário, mas com essa perspectiva de transmissão alimentar. Então, a ideia é aplicar modelos similares, adaptados, levando em conta tudo que a gente já falou até agora, né? O modelo hidrodinâmico, as cargas virais levantadas, tanto o vírus total quanto partículas infectantes, decaimento, modelar também exposição à irradiação e tudo mais, para tentar fazer um modelo, uma análise de risco direcionada para essa região costeira aqui de Santos. Tá? Acho que é basicamente essa a ideia geral. Se tiver alguma dúvida, vocês posso tentar resolver. Tá? Eu volto a palavra para o Augusto, então, para continuar com a apresentação. Acho que ainda está mudo, Augusto. Tem que abrir o som. Aí. Abriu? Ah, tá. Abriu. Agora sim. Então, maravilha. Bom, então, dando continuidade, né? Aqui a gente tem... Deixa eu voltar um aqui, que eu acho que... Ah, não, tudo bem, tá certo. Então aqui, acho que, para a gente não perder, as perspectivas, né? Que já é um outro item aí na sequência, para a gente não perder muito tempo, né? Aqui a ideia é justamente, né, da proposta com os ingleses é promover, né, essa interação, né, e capacitação, né, e melhoria de todos esses protocolos, né? Então, dentro, né, do contexto da proposta, até já, né, alinhada aí, né, os editais, né, que vão gerar os subsídios para a gente desenvolver. Isso são os principais aspectos que eles colocaram lá de relevância, né? E a gente considera que o nosso produto vai incidir nessa questão também, né? Então, obviamente, né, desenvolver essa metodologia, né, específica para o caso em concreto, né, tanto nas etapas de amostragem, como da concentração das amostras, a detecção e análise, né, dos dados, né, a gente espera otimizar, né, e, obviamente, compartilhar isso, né, entre os colaboradores, né, e gerar, né, esses procedimentos operacionais mais detalhados possíveis, né, que possam servir aí de referência, né, para monitoramentos, né, e ações similares em outras regiões, não só do país, como também
em diversas partes do mundo. Esse eu acho que é o principal, né, aspecto aí relevante, né, do produto, né, dessa parceria, né. Então, a gente também pretende, né, desenvolver seminários de treinamento, né, interlocução entre os envolvidos, né, e também, obviamente, né, a partir daí abrir, né, uma linha, né, de colaborações recíprocas, né, continuados aí nessa área de pesquisa, né, enfim. Então, são todas essas atividades, elas estão aí alinhadas, né, nessas ações da OCDE, né, que vocês estão vendo aí, né, projetado em tela, e, obviamente, facilitarão a disseminação, né, das abordagens de vigilância, né, de águas residuais no Brasil, na América Latina, e, né, a gente tem aí um déficit tremendo, né, e contribuirão também né, com outros países, né, e isso, na verdade, a gente traduziu lá da proposta né, que foi submetida, né, o edital lá em inglês, mas, obviamente, eles também serão beneficiados, né, apesar de eles terem colocado que nós somos aí os que mais necessitamos, né, de forma geral, é evidente, né, mas com certeza a gente espera também aportar aí, né, todo o conhecimento, lembrando que nós estamos aí dentro de uma instituição que é referência, né, inclusive a gente, antes de tocar essa ideia para frente, né, eu tive aí, né, o cuidado de consultar a professora Helena Nader, o professor Salomão, né, que são os principais, né, investigadores da nossa instituição, que já atuam nessa área, né, e ambos, né, ficaram, né, aí animados e nos incentivaram a seguir, né, e a gente deve, né, isso também, né, a todo esse histórico, né, que nós temos aqui junto à Unifesp. Bom, aí temos aí a questão da disseminação, é óbvio, né, que a gente busca com esses procedimentos, né, relacionados à metodologia, gerar, né, publicações, né, documentos que podem orientar aí, né, as tomadas de decisões e também políticas públicas, né, e, né, obviamente, promover a cooperação, né, não só dos grupos de pesquisas envolvidos, como outras partes interessadas, né, com, né, obviamente, a possibilidade de ampliar, né, essa rede, né, de colaboração. Também, né, esperamos contribuir com a implementação de procedimentos que possam ajudar na vigilância de áreas residuais na região e, principalmente, ampliar o conhecimento relevante sobre a dinâmica da infecção, né, por SARS em escala populacional, né, aí nessas áreas costeiras que, obviamente, ainda não existem dados, né, principalmente de ambientes aí, costeiros e marinhos, né, ou os que existem ainda não são, né, tão, né, completos como que a gente pretende desenvolver. Bom, aí, né, essa questão da infecciosidade é o grande desafio, né, é importante que a gente consiga desenvolver essa etapa, né, em parceria com o pessoal lá da Unicamp, como o Gustavo falou, a modelagem, né, também vai contribuir com essa questão, né, de toda a pluma, né, por onde, né, a gente tem aí esse aporte, né, definindo as regiões e áreas mais estratégicas, né, e, obviamente, né, o modelo da KMR que vai ter essa análise de risco, né, que é um instrumento já amplamente conhecido e muito efetivo. Bom, vamos lá. Dentro da gestão e governança, né, ficou aí, né, acordado entre os participantes, né, que vai haver toda essa preocupação com a gestão de risco e proteção, seguindo todos os protocolos da OMS específicos de cada laboratório, né, buscando, obviamente, a garantia, né, de todas as questões de segurança laboratoriais. Esse foi um dos grandes desafios, né, que no início a gente refletiu, né, verificando se os nossos laboratórios teriam condições, o que seria necessário para implantar, e aí, né, com base, né, na situação ainda de escassez de recursos, falta de financiamento, a gente optou pela colaboração, né, até mesmo para poder, né, aproveitar a expertise, né, e a estrutura, a infraestrutura laboratorial de todas as, né, atividades que serão desenvolvidas, né. Então, o projeto também será gerenciado pelo esse comitê, né, de gestão composto por todos os investigadores envolvidos, né, liderados aí pela equipe inglesa, obviamente, porque são financiamentos provenientes de órgãos de fomento, né, da Inglaterra, né, mais especificamente aí do Newton Sound, né, que foi essa chamada específica com relação ao Covid, e a gente espera a FAP aí, né, administrando aí os recursos que serão enviados para a gente desenvolver as atividades aqui no país. O programa de trabalho não é considerado de alto risco em termos, né, técnicos ou logísticos, né, com base em todas essas preocupações,
e onde elas serão desenvolvidas, que já estão, né, obviamente, aparelhadas, né, para desenvolver com, né, o máximo rigor e também segurança das pessoas, né, envolvidas na manipulação e na realização dos ensaios, e também da coleta, né, que é a primeira etapa. Então a gente vai usar, né, todos os EPIs necessários, desde o momento lá da coleta, da manipulação, e obviamente já os laboratórios, né, que já atuam, né, nessa questão que demanda, né, uma maior segurança, né, e preocupações quanto a essa questão vão ser aí, né, realizados em laboratórios com esse nível, né, DSL3, né, de segurança, que são, né, obviamente, essenciais, né, para qualquer tipo de atividade relacionada a esse vírus, né. Bom, aqui a gente entra com os desafios, né? Então, tudo isso, né, não é que a gente não sabia, né? Então, tem esse trabalho, que foi um dos primeiros que a gente leu, né? E eu encontrei numa das citações, né, essa frase, né? Então, a gente já tinha, né, o conhecimento da possibilidade de surgimento dessa pandemia, né? E que provocaria, obviamente, né, toda uma forma, né, de pensar sobre essa questão, né, de como tratar, né, essas águas residuais, né, até mesmo quanto à preocupação, né, dos servidores que atuam diretamente nessas estações de tratamento, né, que estão ali respirando, né, esses aerossóis, né, que são promovidos, né, pela própria agitação dos sistemas ali, né, de filtração, né, até mesmo, né, de peneiramento, né, e de tudo que acontece, né, nessas estações. E também, né, obviamente, onde, né, isso vai chegar, né, através dos emissários, né, quando eles existem, né, e geralmente, né, como vocês viram, em algumas regiões eles são lançados diretamente. Então, enfim, já era uma coisa que foi citada, né, até coloquei aí como profecia, e que se confirmou efetivamente. Agora só resta a gente saber, né, qual é a contribuição disso, né, efetiva, né, nas águas residuais. Bom, a abrangência é óbvio, né? A gente tem aí um país que é, né, um dos principais, né, dentro aí, né, do número de infectados, né? A casuística é a segunda, né, do planeta, né? Só perdemos os Estados Unidos. E, né, aí estão os dados, né? Esse é o site aí do Ministério da Saúde que acompanha. A gente está tendo aí um declínio, né? Mas, né, não podemos baixar a guarda. Inclusive, essa imagem, né, é do último fim de semana aí do feriado aqui na Orla de Santos, né, e esse cenário ele foi replicado em todo o país, né, que a gente estava conversando aqui no início da fala, né, o pessoal já não está aguentando mais, né, e está indo aí para, né, as atividades normais, e, né, não é assim que a gente tem que pensar. Até mesmo, né, a gente está tendo exemplo aí, né, de surtos, né, recorrentes, né, em alguns países europeus, né. E, enfim, né, a situação ainda demanda muita preocupação, né, e obviamente nós estamos numa área aí, né, estratégica para a gente estudar o que pode estar acontecendo, né, a partir da vinculação das águas residuais, né, em cima dessa hipótese que a gente obviamente pretende, né, obter mais informações. Bom, a urgência, né, acho que ficou bem clara, né, não vou perder muito tempo, né, para a gente poder ter mais tempo aí para as discussões, né, e as dúvidas, né, do pessoal que vem nos acompanhando, né, e enfim, né, esse desenvolvimento de ferramentas, né, eles têm esse caráter inovador, apesar de já ser aí, né, dentro desse marco do monitoramento de esgoto, que, né, já se conhece como uma ferramenta efetiva, só que específico, né, para a questão do Covid. Esse artigo aqui, né, que foi publicado recentemente, né, aí no início do mês, ele, né, ainda nos dá mais motivação, é uma revisão que, né, destaca os principais trabalhos que levantam essa evidência do risco, né, dessa situação, né, que nós vivemos de lançamento, né, de esgoto nessas regiões e da possibilidade desse vírus, do vírus estar, né, realmente ativo, né, e, né, contribuir com a infecção da população. Então, obviamente, né, está claro, né, que quanto antes a gente começar, né, melhor, né, vai ser, e a gente vai poder talvez contribuir, né, com algumas ações aí que possam nortear, né, aí, os nossos governantes, né, e os tomadores de decisões. Bom, então, vamos seguir aqui os colaboradores, né, já estamos concluindo, acho que estamos aí fechando aí o tempo da nossa fala.
Então, essa parceria, né, com os ingleses, né, promoveu aí, né, esse contato com a equipe da Universidade de Bangor, como vocês estão vendo, de Exeter, e já os outros parceiros que a gente já vinha articulando desde o início, o professor Denis, aqui da Unesp de São Vicente, que já é um colaborador de muitos anos com a gente, né, em trabalhos, né, aí na região, e, obviamente, relacionados a contaminantes, né, outros contaminantes, essa discussão dos vírus entrarem, né, dentro desse contexto de contaminantes, né, a gente pode discutir aqui, né, por muito tempo, né, há sempre aí uma discussão que gira nesse sentido, né, mas a gente parte do princípio que são contaminantes quando eles estão aí, né, fora do controle, como no caso da pandemia que a gente vem vivendo. E o Denis, né, e o nosso grupo já vem trabalhando há muito tempo, né, com outros tipos de contaminantes, como fármacos, produtos de cuidados pessoais, inclusive já os próprios contaminantes, né, que já existem regulamentações, né, e a partir daí a gente foi articulando, ele interagiu com o pessoal lá da Inglaterra, e aí a gente foi, né, trabalhando nessa proposta, né. Nós temos também a Lorena, né, que aqui está, né, ela como da Unisanta, mas ela é aluna agora de doutorado. Inclusive, o que motivou a primeira proposta foi a possibilidade dela desenvolver isso dentro da proposta de doutorado, no nosso programa aqui de bioprocessos, né, e biotecnologia, e ela vai estar à frente das atividades como proposta, né, do seu doutorado. E a equipe da Unisanta com a modelagem, né, que o Gustavo já comentou, né, e eles já têm experiência com o modelo aqui da Bacia de Santos, da Baía de Santos, inclusive já fazem, né, com coliformes, com salinidade e com outros parâmetros ambientais. Então a gente tem, né, já uma equipe, né, multi, inter, transdisciplinar, né, que vai poder, né, contribuir, né, com a proposta como um todo. E aqui, né, é a equipe que a gente já vinha articulando nas propostas que foram enviadas para o CNPq e para a CAPES, né, e praticamente a mesma equipe, a nossa equipe aqui, né, do Instituto do Mar, né, professor Camilo, professor Gustavo, né, que vocês já estão aí acompanhando, a professora Flávia, né, que também, né, trabalha nessa área, professor Ítalo, e tem outros colegas da Unisanta também, né, professor Ronaldo da Unifesp, a Lorena está aqui, o professor Tomás Ângelo Delval, né, que também é um pesquisador já com uma experiência muito grande, né, nesse tipo de abordagem, né, de contaminação em ambientes costeiros, o professor Denis, e também, né, o professor Juliano Zanetti, né, Zanetti lá da FURG, no Rio Grande do Sul, que também inicialmente se interessou, né, e a gente tem ideia até mesmo de ampliar, né, essa interlocução com outros profissionais, né, de instituições, tanto aqui no país como fora do país, né. Então, acho que era mais ou menos isso. Eu encerro aqui a minha fala, né, até agradecendo aí a atenção de todos, né, aí estão os nossos dados, a apresentação também, né, o Michel vai deixar aí disponível, né, e também tem aí, como a professora Marina já comentou, né, a nossa apresentação vai estar disponível. E isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né, e nos colocamos aí agora para atender, né, os questionamentos e as eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Augusto. Obrigada, Gustavo. Realmente acho que é muito interessante e muito relevante, né? E no momento em que a gente vê que o número de óbitos, né, pela Covid já está chegando nos 130 mil, esse fim de semana provavelmente a gente já vai chegar nesse número, se a gente já não chegar hoje, a gente vê que a situação está longe de ser controlada, né? Então a gente ainda está vivendo, as pessoas acham que já está tudo certo, né? Porque elas cansaram de ficar em casa ou cansaram de se cuidar, acham que né, o coronavírus também vai nos deixar por causa disso e a gente sabe que não é assim, né? E já tem vários, como vocês comentaram, aí, vários casos, né, na Europa de lugares onde a gente já estava indo uma segunda onda, né? Eu recebi recentemente de um colega que está em Israel, mostrando lá que teve uma primeira onda inicial, baixinha, e por ser um país pequeno, população pequena, rapidamente controlaram, reabriram tudo e agora voltou uma segunda onda que é de livro, né? Daquelas que a gente olha, vê no paper de
das diferentes ondas de infecção, e realmente ali está exatamente como a gente vê em texto. Então, acho que assim, é muito importante, muito relevante que, além do projeto de vocês, acho que a outra parte, que seria uma parte educativa, né, que acho que também é muito, muito importante e que a comunidade em geral tem acesso, né? Eu acho que é o tipo de projeto que eu acho que a comunidade leiga consegue compreender, né? Não vai compreender os detalhes técnicos, mas a relevância certamente acho que as pessoas vão entender. Então, assim, parabéns, eu acho que é um projeto muito bacana, muito bacana. Espero que a gente logo chame vocês de novo para ouvir os resultados, né? E enquanto a gente espera que o pessoal fazer perguntas aí no chat, eu queria fazer uma pergunta minha, que é se vocês têm, talvez não sei se já tem para o SARS-CoV-2, mas talvez já tenha para outros, né, micro-organismos, algum estudo comparativo da presença, né, dos micro-organismos, aí vamos supor que já tenha de SARS-CoV-2, aí vocês me respondam, de cidades que são costeiras versus cidades que são do interior, né? Não só aqui no Brasil, mas algum estudo internacional que vocês tenham conhecimento, para a gente ter uma ideia assim de se tem essa diferença, né? Pelo que a gente conseguiu, né, levantar de informações e de ambientes marinhos, né, praticamente não há informação, né? Não sei se o Gustavo viu mais alguma coisa, né? Acho que todos os esforços estão concentrados aí nessas áreas mais continentais mesmo, né? Inclusive estudos comparativos ainda muito menos, né, entre ambientes, esses diversos ambientes, né, que obviamente tem situações, né, e parâmetros que também vão incidir, né, tanto na infectividade, né, e também, né, na própria dinâmica, né, da carga viral, né. Então são essenciais, mas acho que, né, quase nada, né, existe a Tem, respeito, né. mesmo esse monitoramento que a gente está propondo, ele ainda está muito novo, eu acho. Acho que a gente não tem muito dado para fazer esse tipo de comparação no momento, tá? Mas eu acho que é uma pergunta relevante para, assim, no momento que a gente tiver dados disponíveis para fazer, assim. Acho bem interessante. Porque essa contaminação que eventualmente se encontra, né, desses relatos que já encontraram presença do RNA do vírus nesses ambientes costeiros, na verdade ele viria de esgoto não tratado, não é uma contaminação ali, porque as pessoas estão contaminadas e entram na água. É isso? Não, acho que vem vinculado ao esgoto, né? E principalmente por essa via, né? E obviamente se a gente tiver informações que o vírus ainda permanece ativo, se existe alguma possibilidade de permanecer ativo, aí assim a gente vai responder essa pergunta, né, da possibilidade de infecção, né, do contato primário nesses ambientes que recebem esse aporte de esgoto, né? É aquela, né, até mesmo, né, a infecção fecal oral, né, essa via de exposição, né, fecal oral que pode acontecer, né? Vamos considerar também que, só rapidinho, não, acho que considerar também, mesmo um eventual, sei lá, alguém infectado, exposto lá nessa região costeira também, a contribuição vai ser muito pequena perto dessa eventual contribuição do esgoto, né? Por mais que aqui a gente, o tratamento seja jogar para longe, né? Como o Augusto falou, depende do movimento da massa de água, das condições ambientais, isso pode acabar voltando até, né? E aí você traz uma quantidade bem maior de material para representar esse possível risco. É porque, na verdade, a carga viral mais representativa é proveniente mesmo do esgoto, né? Inclusive, tem estudos que também demonstraram que até mesmo a água vindo das pias, né? Ela tem um menor impacto, né? Em virtude, né? Que geralmente está junto com, né, os sabões, né? E qualquer outro tipo de desinfetantes que acabam vinculando junto, né?
E normalmente a carga maior dela vem mesmo, né, dos excrementos, né, que inclusive tem trabalhos que já demonstraram que o vírus ele pode se replicar, né, dentro né, do sistema gastrointestinal. Já nessa última revisão tem alguns trabalhos que identificaram essa possibilidade, porque antes a dúvida era que eram ingeridos pelos, né, os próprios escarros, né? E já tem trabalhos que realmente confirmaram que o vírus ele acaba também se replicando na cavidade gastrointestinal, né? E aí tem outras questões também do pH, né? Que por isso que em crianças, né, que tem o pH recém-nascidos tem um pH mais ácido, né? Tem uma menor taxa, né, de permanência e de replicação, e já em pacientes mais idosos, né, e com diarreia, o pH está mais próximo né, da neutralidade, né, de 8 a 9, e o vírus acaba tendo né, uma situação mais favorável para se proliferar, né? Mas a carga viral, ela maior e que pode ser representativa, é a que vem proveniente do esgoto mesmo, pelo que a gente viu aí nos últimos trabalhos. Tá ótimo. Então, já são, né, meio-dia e pouquinho, e acho que não tem perguntas aqui das pessoas que estão assistindo. É só lembrar que essa apresentação está gravada no YouTube da deve ficar pronto, demora uns dias assim, na semana que vem já deve estar disponível. E também vocês tinham já deixado, né, o e-mail de contato de vocês. E aí, só fazendo uma propaganda dos próximos 2 webinários, sexta-feira que vem, e professor Sérgio Schenkman, da IPM, e no dia 25, a professora Flávia Machado, também da IPM. Então, eu agradeço demais, desejo muito sucesso no projeto de vocês, e aí, quando tiver resultados, vocês avisam para vir contar para a gente. Tá bom? Então, muito obrigada, Augusto. Obrigada, Gustavo. Prazer aí ter vocês. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Alguém quer? Lorena, que quer dar os parabéns aos envolvidos, que é uma honra fazer parte da equipe. Obrigada, Lorena. Lorena.